Olá, tudo bem? Estamos iniciando aí mais uma semana. Hoje é segunda-feira e é dia de produção textual. Hoje vamos utilizar o nosso livro. Tenho certeza que você está aí se empenhando nesse início de ano letivo e eu já estou muito feliz com a sua presença. Bem, meu nome é a professora Aline Almeida, leciono língua portuguesa e produção textual. Queria aqui verbalizar os nossos encontros, que serão às segundas-feiras, 2 tempos de produção textual e na quarta-feira, 4 tempos de língua portuguesa. Bem, vamos abrir o nosso livro aí, página 8, capítulo 1, né? Unidade 1, que vai falar sobre conto de terror e conto de ficção científica. Bem, para não ficar somente em minhas palavras, eu trouxe o significado, né? O que é um conto em si? Vamos ler aí algumas características. Ele é um gênero textual, tudo a ver com a nossa disciplina, marcado pela narrativa curta, escrita em prosa e de menos complexidade em relação ao romance. A origem dos contos está relacionada à tradição de contar histórias de forma verbal. As características do conto é que eles apresentam alguns elementos que, independentes do gênero e estrutura escolhidos, acabam sendo recorrentes. Ele tem enredo, simplicidade, ok? Início próximo ao fim e tem um objetivo único. Vamos ver cada um deles? Enredo único. Ao contrário dos romances, os contos tendem a focar em um enredo que não se desdobra em tramas menores. Muitas vezes, a história gira em torno de uma única situação. Simplicidade. Os contos não costumam exigir grandes interpretações por parte do leitor. Início próximo ao fim. Geralmente, os contos não dedicam tempo na introdução do ambiente e dos personagens. Por isso, a história se inicia próxima ao clímax e ao desfecho. Aqui ele está comparando com o romance, né? A leitura, né? O gênero textual, o romance, ele tem toda uma complexidade na introdução. Ele vem dizendo a história, quando se passa, o lugar, a cena, ele é mais detalhado do que o gênero conto, ok? Por isso, o conto é um gênero textual curto. O objetivo único. Por não possuir desdobramentos, o conto busca causar um sentimento único no leitor. Seja alegria, seja indignação, seja melancolia, ou simplesmente contar uma história. Bem, na página 20, nós temos aí a característica do gênero de terror, que vai dizer assim: é um texto narrativo fictício, marcado por suspense, mistérios e acontecimentos sobrenaturais e lógicos, surpreendentes e imprevisíveis. Esse gênero tem por objetivo envolver o leitor na trama, cativando a sua atenção com o intuito de despertar-lhe a curiosidade para os fatos e as condições que são submetidos os personagens, além de entreter leitores que procuram se surpreender com um horror sobrenatural. Os contos de terror também podem levar à reflexão sobre a condição humana. Nesse tipo de conto, o tempo e o espaço são fundamentais e os finais nunca são felizes. Muitas vezes são reflexivos, conduzindo o leitor a uma análise metafórica da essência do ser humano. Bem diferente de conto, né? Esse conto de terror, ele já é mais detalhado do que os demais contos que a gente acabou de ler. Tem alguns exemplos aí do conto de terror, do filme, né? Poltergeist, Contos Macabros, tem até umas fotos aí da capa de alguns livros para vocês. Então, o que é importante que você, querida aluna, saiba? Que essas características fazem com que o conto seja um gênero textual perfeito para conteúdos voltados ao público infantil, especialmente os contos de fadas. Vale esclarecer também que estes elementos citados acima não são obrigatórios e a ausência de um ou mais deles não desqualifica o texto como um conto. Ok? É importante nós lembrarmos disso. Bem, exercícios do livro Produção Textual, façam aí a página 15, 16, 17 e 18.
O que será? Será uma leitura de um conto, né, que chama-se Os Olhos que Comiam Carne, do autor Campos Humberto. Bem, façam esse exercício, é uma leitura, é um texto, é uma leitura, e vai precisar da interpretação. Caso tenham dúvida sobre alguma questão, entre em contato através do WhatsApp, manda uma mensagem que a professora vai estar aqui disposta a ajudar e orientar na sua questão, sanando assim a sua dúvida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.